Olá, meus amigos do canal Jesus Me Defenda. O assunto que eu trago hoje é um assunto que eu creio que está incomodando muita gente. É interessante que hoje, às vezes, a gente critica bastante esses pregadores que ficam extorquindo as igrejas com pregações que muitas vezes são palestras de autoajuda e assim eles conseguem tirar dinheiro do povo de Deus. Eles vendem produtos, eles fazem um monte de coisa no sentido de arrancar das pessoas até o último centavo. E a gente critica essa gente. E estamos certos de criticar porque Jesus já fez isso lá no passado, quando expulsou os vendilhões do templo. Mas o que dizer daqueles que, ao invés de arrancar dinheiro, arrancam a paz das pessoas? Arrancam a tranquilidade das pessoas. E o fazem usando a Bíblia. Sim, tem muitos pregadores que usam a Bíblia para imputar culpa, para imputar perturbação às pessoas com versículos mal interpretados. Tem muitos pregadores que o que eles querem é colocar peso na consciência das pessoas. Eu não sei qual é a razão disso, mas tem muitos que fazem isso. O que dizer de pregadores que, ao invés de servirem como uma luz no fim do túnel, e anunciar a salvação para as pessoas, eles fecham as portas do céu diante delas, deixando-as sem nenhuma saída, e usam constantemente a Bíblia para acusar as pessoas. Primeira coisa, se for para eu usar a Bíblia para acusar alguém, eu tenho que começar por mim, acusando a minha forma de viver, confrontando a minha forma de viver com a forma que a Bíblia nos convida a viver. Segunda coisa, se lermos a Bíblia na perspectiva correta, nós veremos que a intenção de Deus não é ficar acusando o seu povo, mas é oferecer uma saída, uma luz, um meio de lhes anunciar a salvação. Afinal, foi para isso que ele mandou Jesus. E para te mostrar isso por meio da Bíblia, eu quero usar um versículo da carta de Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu já vi muita gente pregando esses versículos para massacrar as igrejas, para marretar as igrejas, para dizer que a igreja primitiva era uma igreja perfeita e santa, mas a igreja de hoje é uma igreja completamente profana, carnal. E se nós olharmos cuidadosamente para essa carta, nós vamos perceber que, primeiro, essa carta foi escrita para os cristãos da época de Tiago. E Deus achou por bem que ela pudesse ser aplicada a nós hoje. Mas, em primeiro lugar, essa carta não foi escrita para os cristãos do século XXI. Ela foi escrita para os cristãos do século de Tiago. E se naquela época ele precisou dizer para os cristãos não serem apenas ouvintes da palavra, mas serem praticantes dela, o que dizer hoje, onde nós vivemos um tempo muito mais conturbado do que o tempo em que viveram os cristãos primitivos? Com base nisso, nós entendemos que a intenção do escritor não é jogar um peso na nossa consciência, não é nos imputar culpa, mas é nos orientar a praticar a nossa fé e a palavra de Deus. Mas ele não quis dizer aqui que uns são muito melhores do que os outros. Não. Todos nós, tanto os cristãos de hoje quanto os cristãos da época de Tiago, estamos suscetíveis a ser muito mais ouvintes do que praticantes. Por isso o escritor nos convida a ser praticantes. E olhando para a Bíblia nessa perspectiva, eu percebo que aqueles que foram cristãos antes de mim não são muito melhores do que eu. Senão, Tiago não precisaria escrever essa carta. Todos somos frágeis, somos limitados e carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E o meu convite aos irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras, é que nós não usemos a Bíblia como uma marreta para esmiuçar as pessoas, mas sim como uma lâmpada que clareia, ilumina e mostra o caminho, de forma que elas possam se desviar do mal e seguir em frente, praticando o bem.
Que Deus te abençoe.